Abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Bem, queridos, capítulo 2, versículo 18. Até o versículo 29. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Queria que você acompanhasse a leitura. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, acompanhe a leitura. Carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, diga comigo, ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Shalom. Vieram debaixo de chuva, né? Que bênção. Aí vieram. Glória a Deus. Quero ministrar essa palavra para os irmãos hoje, bem conhecida de todos nós. Nós já ministramos milhares de vezes, não tenho ideia de quantas vezes eu já ministrei sobre a igreja de Tiatira. Mas quero ministrar mais uma vez. Eu tinha esquecido que era o Rafael que ia pregar hoje. Estava tão convicta de que eu ia pregar hoje que eu me lembrei ainda há pouco que ele quer pregar. E ele disse, não, a senhora tinha dito que ia pregar, então tá bom, então vou pregar. Eu quero falar um pouco sobre a igreja de Tiatira e a promessa que está aqui. No versículo 27. Com vara de ferro as regerá,
Ou seja, com cetro de ferro as regerá. E quero falar um pouco sobre cetro. Às vezes a gente fala muito aqui, né? Festa de Esté, a festa... A gente canta também a canção Cetro de Justiça. O cetro, ele era um bastão. Se vocês puderem me ajudar hoje colocando algumas imagens, dando uma procurada para mim aí. Cetro. Quero dar uma de podcast hoje aqui. Galera aí da assessoria do meu podcast. Na verdade, eu peguei a imagem e não mandei para vocês, né? Aí vocês pegam, escrevem assim, ó, Nossa Senhora e o cetro. Pois é. Então, na antiguidade, os reis usavam o cetro, que era um bastão, né? Quem já viu um cetro? Quem já viu assim em vídeo, em filme? É um bastão, não é? Que tem um negocinho na ponta, tipo uma coroinha, não é? Que simboliza a realeza. Eles usavam sempre na mão direita como insígnia de poder, de algo, de um poder real soberano, mas mais do que um poder soberano, eles usavam como se fosse um poder divino. Então, o cetro era símbolo da divindade de um rei. Eles usavam aquele cetro por isso. Então, em nossos dias, a igreja romana, ela diz ter um cetro de continuidade, de autoridade, dada à igreja de Roma. Vocês sabem qual é a igreja? E ela tem esse cetro e ela coloca nas mãos da padroeira maior dela, da maior senhora dela, da deusa maior, a deusa principal denominada Rainha dos Céus. Porém, dá um cetro a uma deusa, ou seja, a um ídolo feminino, não é uma prática nova, irmãos. A prática de uma deusa com cetro é uma prática de pelo menos 4.000 anos. Estamos falando aí de muito antes de Jesus. Jesus tem 2.000 anos. A prática de uma deusa com cetro tem 4.000 anos na Mesopotâmia. Inclusive na cidade de Ur, aonde Abraão nasceu, havia uma deusa adorada que tinha um cetro na sua mão. Ela era a deusa principal da Mesopotâmia, que simbolizava fertilidade, guerra. Ela tem a cabeça de dragão, ou 2 cabeças, e ela era uma deusa aclamada porque ela era a deusa do sexo, do erotismo, da imoralidade e da depravação sexual. Os rituais dessa deusa eram extremamente imorais. O nome dessa deusa é Ishtar. Alguns chamam de Oester, Aster, Astarote, mas ela é extremamente conhecida até os dias de hoje como Ishtar. Você vai ver alguns historiadores brasileiros chamando ela de Ishtar. O nome dela é Ishtar. Mas a invocação a esse demônio de 4.000 anos nunca parou. Nunca parou. Eu vou de novo falar da Alemanha. Um arqueólogo alemão, em 1899, num período de 1899 a 1917, começou a fazer uma escavação no Iraque, onde era a antiga Babilônia. E nas escavações, esse alemão encontrou o portal de Ishtar. Quase, basicamente todo completo. E o zigurate. Quem sabe o que é zigurate? São as crianças? Já pegaram aula em casa? Ok, vocês estão vendo esse símbolo? Tem o quê na mão? Você sabia que ela tem esse cetro? Pois ela tem.
Foi dado como uma autoridade da igreja a ela. Ela usa esse cetro, enquanto esse menino que está no colo dela é o símbolo do Cristo deles, que nunca cresceu. Observe que ela tem o cetro, ele não. Ela é chamada de mãe de Deus. Sim ou não? Ou deusa mãe. O nome de Estar significa mãe de Deus. Deusa mãe. Esse arqueólogo encontrou. Agora vocês vão atrás do portal de Estar. Esse arqueólogo encontrou o portal de Estar lá na Mesopotâmia, onde eu falei para vocês, aonde? No Iraque, onde era Babilônia, antiga Babilônia, encontrou o portal e levou para Berlim. Já ouviram essa conversa? Vocês já ouviram essa conversa? Já? Não, vocês já ouviram outra conversa. E Hitler pegou outra coisa e levou para Berlim. O que foi? O trono de Satanás da igreja de Pérgamo. O diabo, rapaz, o Hitler gostava das igrejas do Apocalipse. E agora, esse alemão leva o portal de Estar. Gente, irmãos, eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Porque eu passei pelo portal de Estar. E ainda tirei uma foto assim, ó. Achando que ignorância leva a gente a fazer loucura, não é? Ignorância. Hoje eu me envergonho, me envergonho. Não foi só eu, não. Todo mundo que foi comigo. Porque o lugar bonitão, o portalzão bonitão. Vamos tirar foto aqui, pastor. Vamos tirar foto aqui, nós duas abraçadas. Está. Então, ele levou o portal. Alguém pode ver aí. Nós tiramos foto, mas não bota a minha, não, pelo amor de Deus. Vou até sumir com ela. Mas esse ano nós vamos lá. E nós vamos fazer um decreto para a nossa nação, lá debaixo do portal de Estar. Orem por nós. Era por esse portal que a procissão a essa deusa caminhava. E exatamente esse portal foi levado para Berlim. Vamos ler o texto aqui em Jeremias, capítulo 44. Jeremias 44. Ok. Essa ali, olha para ela. Ali é Estar. Veja ela esmagando um leão. Ela está pisando um leão. Ela tem setas na sua aljava. Ela tem uma estrela do lado. Ela tem asas. E ela tem uma cara de dragão. E ela está com cetro. Perfeito, ela está com cetro. Vai agora para o portal de Estar. Esse é o portal de Estar hoje, atual, em Berlim. Lindo ou não? Lindo. Irmãos, ele é muito maior do que essa igreja. A altura dele. Ele é imenso. Está dentro do Museu de Berlim. Essa aí é a imagem do Museu de Berlim, inclusive. Certo? Esse é o portal de Estar. Ok? Abriram em Jeremias capítulo 44. Versículo 17. Enquanto eu estou pregando, estou lembrando dos irmãos que estavam botando força aqui o dia todinho, pegando pedra, né? Que Deus se fortaleça enquanto eu prego. Mas, com certeza, essa obra será abençoada pelas tuas mãos. Será muita bênção. Pode chover, irmão, a gente vai ter uma passarela para andar ali no canto, ó. Não vai mais cair o pé na lama. Bênção demais. Isso é bênção.
Deus fez os homens para essas coisas. Jeremias 44, 17. Alguém pode abrir? Ok? Vamos ler então. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Olha, irmãos, mulher desaforada é um negócio. Essas são as mulheres que estão falando aqui para o profeta Jeremias. Queimando incenso à rainha dos... Ora, mas a rainha dos céus não é aquela rainha da Nossa Senhora? Está escrito o nome rainha dos céus na Bíblia. Queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe o quê, queridos? Libações, ou seja, derramando oferendas. Como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de... Irmãos, pelo amor de Deus, nas cidades de Judá, essa região aí não era Judá. Eles eram judeus que saíram de Judá e foram fazer uma colônia no Egito e lá adoraram a Estar. Chegando no Egito, começaram a adorar Estar. E aí o profeta Jeremias foi para o Egito brigar com os judeus de Judá e as mulheres disseram: nós vamos adorar porque nossos pais adoraram, nossos reis adoram, nossos príncipes adoram. E ela ainda vai dizer assim, ó, no consentimento dos nossos maridos. Vamos lá. Como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Isso aí é para outras mulheres também, outros homens que dizem assim, ó, depois que eu me converti, tudo ficou ruim. Então volta para o pecado. Depois que eu me converti, tudo deu para trás. Então volta para o pecado para tu ver. É exatamente o argumento dos judeus aqui, falando que quando eles adoravam Estar, eles eram abençoados. Eu chorei lendo esse capítulo inteiro hoje. Continue, por favor. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. São loucos, né, irmãos? E fomos consumidos pela espada e pela fome. Prossiga. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Os maridos consentiam que elas adorassem a esse demônio. Elas tinham autorização dos maridos. E com essa autorização, elas se cobriam de autoridade para adorar a Estar. Ela é citada nas Escrituras como uma deusa adorada por mulheres. Perceba aí que elas davam a ela também o quê? Bolos. Os bolos eram feitos com símbolo de estrela. Certo? Porque Estar significa estrela da manhã. Estrela da manhã. E elas ofereciam esses bolos no formato de estrela e de lua para Estar. A adoração nessas cerimônias era imoral. E você sabe que a adoração é a maior influência espiritual da terra. A adoração é a maior influência espiritual da terra. A adoração é a maior influência espiritual da terra. Se você adora na sua casa, Deus se sente obrigado a te abençoar. Porque Ele foi invocado. Ele foi invocado. Ele virá. Ele mudará a tua sorte. Ele fará algo sobre ti. Porque a adoração é a maior influência espiritual da terra. Então nós estamos falando aqui da grande mãe da Ásia. A grande mãe da Ásia, a grande mãe do Oriente Médio, chamada de Nossa Senhora, ou de Dona. Tem uma discípula aqui que ela tem um apelido em casa chamado Dona. Não quero mais que ninguém te chame de Dona. Esse nome é maldição para você. Tu não é dona de nada. Dona é Estar.
A palavra dona, também do sumério, nana, inana, beltis. E para os italianos, ou seja, para os romanos, é Madonna. Madonna. Madonna significa mãe de Deus. Alô? Vamos voltar para cá, para Tiatira. Jesus falou aqui, na igreja de Tiatira, sobre uma potestade, um principado, um demônio. Alguém agora botou o nome dela de doutrina. Não é verdade, não é uma doutrina somente, é um principado. Um principado que atua como feminino. O nome é Jezabel. Mesma estar. A mesma estar. Jesus disse que na sua igreja em Tiatira tinha um demônio chamado Jezabel. Jesus chamou ela de mulher. É assustador, irmãos, porque Jesus chama Jezabel aqui como um principado de uma mulher. Olha aqui o texto. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, o que mais? Falem, gente. Hã? Mulher que se diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Observa que Jesus está falando de uma cidade que tinha um demônio muito poderoso chamado Jezabel. Ele atribuiu ao principado de Jezabel do Antigo Testamento, que não passa de estar, e disse, olha, vocês estão tolerando dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, a igreja, ela dava oportunidade para Jezabel profetizar, irmãos. Isso é meio louco, isso é meio... Esse principado, ele profetizava, ele ensinava e ele enganava os servos do Senhor. Está escrito aqui. E ela tinha filhos, ela tinha discípulos. Ela tinha discípulos. E Jesus começa falando aqui através do querido João, vocês toleram. Vocês toleram Jezabel. O que significa isso, pastora? Eu vou te falar, o que é tolerar Jezabel? É a gente ver que a pessoa está em pecado e a gente ficar calado. É a gente ver a irmã quase nua na igreja e a gente continuar calado. É a gente ver a irmã pecando na igreja, fazendo os irmãos pecarem e a gente continuar calado. Fica todo mundo calado enquanto a irmãzinha está pecando ou o irmãozinho está pecando. Continua todo mundo calado, tolerando. Tolerando. Ela engana os servos do Senhor, sim ou não? Engana. Engana os servos do Senhor. Para que se prostituam, irmãos, está escrito. O engano de Jezabel é para levar à prostituição. O engano de Jezabel é para levar a igreja à prostituição, ao pecado da imoralidade, ao pecado da idolatria. E tem a imoralidade como doutrina. O que que tem? O que que tem? O que que tem isso? Me lembro de uma pessoa que comentou comigo, foi para uma igreja acolá, e aí disse assim, aí levei meu genro, estava eu, minha filha, meu genro. Aí nós estávamos aqui, e aí entrou uma mulher e sentou na nossa frente. Mas o traseiro da irmã era tão grande, e a calça era branca e tão colada, que eu pedi para a gente se retirar do lugar, porque eu estava com medo do meu genro, que não era crente, pecar, olhando para o traseiro daquela mulher. E a mulher levantando as mãos e tudo, aquela coisa.
A gente foi deixando, irmãos. A gente foi deixando. E sabe o que é pior? Os pastores brasileiros não estavam preparados para tanta imoralidade na igreja. Eu ouvi hoje o Rodolfo Abrantes falar num podcast que ele disse que quando ele chegou na igreja, uma das primeiras vezes que ele chegou na igreja, ele levou uma parente dele, de 15 anos aproximadamente, e o pastor engoliu ela com os olhos. Ele disse que nem no mundo ele nunca tinha visto um olhar tão macabro, tão canalha. E ele viu um pastor olhar para a menina que ele levou como parente dele para a igreja pela primeira vez. Uma adolescente de 15 anos. Jezabel, ela vai entrando e formando raízes. E a frase, o que tem, é a frase mais falada por Jezabel. Dia desse eu chamei a atenção de uma irmã casada aqui, por causa, ela estava com tomara que caia e de... Não era tomara que caia, era um vestido de elástico, como é o nome? De lycra. Era um vestido de lycra, mini vestido com alça. Tudo bem, estava só mulher, mas aqui na igreja não estava só mulher. Era só mulher naquela reunião. Aí eu exortei ela se zangou comigo. Falei, minha filha, não venha mais com essa roupa. Ficou zangadona comigo. Não quer ser chamada a atenção? Não vem com essa roupa. Não gosta de ser chamada a atenção? Te comporta como uma cristã de verdade. Eu acredito assim, irmãos. Uma nova convertida, ela deve vir, a gente entende. Se ela permanecer depois de 1 ano, aí é sem vergonhice. Ela está querendo derrubar alguém na igreja. Não tem sentido nenhum. Estamos todas nós aqui com integridade. E quem entrar aqui vai ter que entrar também no eixo da integridade. Porque nós não vamos ter aqui entre nós Jezabéis. Nós não precisamos tolerar Jezabel. Não precisamos. Assim como tem dia que minhas discípulas dizem, pastora, essa roupa não ficou legal. Eu me lembro de um dia que fui ministrar aqui. Rapaz, quase me atacaram aqui. Pastora, pelo amor de Deus. Eu falei, misericórdia, minha filha. É porque não está legal. Eu falei, não está assim, e tu? Mas tudo bem, não está legal. Nunca mais vou vestir isso aqui. Eu não percebi. Porque eu estou aqui, né? É perceptível. Para eu estar aqui, eu tenho que estar com outras roupas de baixo bem cobertas. O interessante é que o Senhor diz que ao punir a mulher e seus filhos, observe isso, irmãos. Isso aqui está... Me lembra aqui onde está escrito. Bem aqui no versículo 20 ainda. Não, 22. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou. Isso aqui é sério, irmãos. Ele vai ferir de morte e todos vão saber que ele é aquele que sonda mentes e corações. Então observe isso. O Senhor diz que ao punir a mulher e seus filhos, as igrejas saberão que ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ou seja, ele vai expor o pecado delas ou deles, que é um pecado da mente e do coração, irmãos. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Deus não vai mudar a tua mente. Então, para dizer ao Senhor, muda minha mente, Senhor, muda minha mente. Deus não vai mudar a tua mente. Romanos capítulo 12 diz para você mudar a sua mente. Agora, uma coisa é certa, quando você mudar a sua mente, ele vai mudar seu coração.
Assim como você não pode mudar seu coração. Só Ele pode mudar seu coração. Mas Ele sonda a sua mente e o seu coração. Ele muda seu coração a partir do momento que você muda a sua mente. Transformai-vos pela renovação. Então, é um mandamento para... Né? Deus vai transformar a tua mente. Opa! Você deve se transformar pela renovação da vossa mente através de quê? Da busca pela palavra de Deus. É simples. Pastor, eu não consigo parar de pecar. É porque tu não tem mente transformada, a Bíblia não está na tua cabeça, consequentemente, não desceu ao teu coração. Mas o versículo 26 e 27 diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara, com cetro de ferro, as regerá. Ao vencedor que guardar as obras do Senhor, ele vai tirar o cetro falso. Porque tem cetro. Ao vencedor, ele vai arrancar o cetro falso e vai dar o cetro verdadeiro. A autoridade verdadeira. Eu amo a expressão de Jesus quando ele fala, eu vou dar a vocês um cetro de ferro. A palavra ferro significa Brasil. Eu vou dar a vocês um cetro de Barzel. Eu vou dar a vocês um cetro de Barzel. E vocês regerão as nações da terra. O que eu vou fazer na França, o que eu vou fazer na Alemanha, o que eu vou fazer na Europa, eu vou reger com o cetro de Barzel as nações, porque eu venci. Porque eu venci Jezabel. Eu venci esse principado. Eu compreendo que a igreja de Tiatira é a igreja brasileira. Eu já falei para vocês muitas vezes isso. Assim como eu compreendo que a igreja de Pergamon é a igreja da Alemanha. Eu não tenho visões de muitas outras igrejas, mas as duas igrejas para mim são muito claras. A igreja de Pergamon é a igreja de Alemanha. A igreja de Tiatira é a igreja brasileira. A nação brasileira, desde a sua origem, sofre com ataques de imoralidade. Sofre com ataques de Jezabel. A mulher brasileira é tida como mulher fácil. Para onde você viaja para o exterior? Quando a pessoa fala assim, você é de onde? Brasileira, a pessoa já te olha com desdém, com desprezo, achando que você é mulher. Você está ali com prostituição. Da mesma forma, outras mulheres estrangeiras ficam olhando para você, tipo, eu não vou ser amiga dela, porque brasileira toma marido alheio. A mulher brasileira é tida como mulher fácil, mulher sem pai. O carnaval é a festa de estar. O carnaval é a festa de estar. O carnaval, lamentavelmente no Brasil, é uma festa para estar. Irmãos, as mulheres nuas desfilam nas ruas, sim ou não? Eu olhei aquela moça que é um meio japinha. Esqueço o nome daquela mulher. Sato. Sapo ou Sato? Sato. A Sato. Se vestiu de Satanás. Se vestiu de Satanás e fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Madonna fez agora no show o mesmo símbolo. Vestida de Satanás, a moça chamada Sato. Agora, na festa de estar, mulheres nuas desfilam nas ruas, sem nenhum valor a mulher brasileira. E aqui você quer desfilar, aqui não. Aqui não. Aqui é o templo do Deus vivo. Aqui é um lugar de santidade. A prostituta vai ter que se santificar. A vulgar vai ter que se santificar. Aqui não teve pai lá fora, aqui tem pai para você. Você tem valor. Você tem dignidade aqui dentro. É por isso que nós não queremos aceitar você com roupas imorais aqui dentro.
Nós, as mulheres, as mulheres brasileiras somos misóginas. A gente quer ser amiga de homem, mas não quer ser amiga de mulher. Às vezes chega mulher aqui, eu tenho 20 anos de pastora. Chega mulher aqui, às vezes, e diz assim, eu queria pegar aula com o pastor. Eu queria pegar aula com o pastor. Falei, ô, fia, ele não dá aula para ninguém. Só para homens. Irmãs, isso aí é assim, 10 anos ouvindo isso. Não se aproximam de mim, não são minhas amigas, não falam comigo. Quando chega para falar comigo, eu queria pegar aula com o pastor. É mesmo, minha filha? Que coisa feia, irmãos. Mulher não gostar de mulher. É muito feio isso. Eu te digo uma coisa, ninguém sabe mais do teu sofrimento do que eu, mulher. Porque eu sou mulher. Nós estamos aqui para nos abençoar, para nos proteger. Nós estamos aqui para nos corrigir, para nos melhorar. Mulher aqui tem que amar a mulher. Tem que ajudar a mulher, tem que abençoar a mulher. Orei tanto, falei isso para o Senhor, Senhor, não deixa eu me alterar. O altar de estar, ele foi levantado no Brasil há 2 semanas atrás. O altar da Rainha Mãe, exatamente no mês de maio. Para quê? Há um propósito do altar de estar ter sido levantado agora no mês de maio. A Igreja Católica está extremamente ofendida pelo show, mas simplesmente não é para atingir a Igreja Católica, é para atingir a Igreja de Jesus Cristo. Recentemente, uma filha de Está esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, adoradora da imoralidade, fez vários rituais de orgias, e a adoração levantada nesses dias no Brasil foi aos demônios da imoralidade, do adultério, da perversão sexual, da pedofilia, do incesto, e sabe o que é pior? Com dinheiro público. O governo do Rio de Janeiro deu não sei quantos milhões, a prefeitura do Rio de Janeiro deu não sei quantos milhões. Dinheiro público sendo levantado para orgia. E agora vai chegar a nossa vez em São Luís. O maior show de nativas peladas é o São João do São Luís. As moças seminuas dançam nas ruas, sem nenhum valor. Com dinheiro nosso. Não foi trabalhado pelo prefeito, não. Foi dinheiro do povo que não concorda com bacanais. Estão prometendo aí, vai ser o maior São João do mundo, com dinheiro da gente. No show dessa senhora, no Rio de Janeiro, foi usados vários símbolos católicos. Entre eles, o principal do cristianismo, que é a cruz. Depois foi usado vários símbolos católicos. Ela usou crucifixo, ela usou aquele, eu esqueci o nome, tem um nome próprio para fazer incenso, sim. Ela usou vários símbolos católicos. Como alguém disse, eu queria que ela usasse eram os símbolos de Alá, do Islã. Não usa, não. Só usa porque o cristianismo, ninguém sabe responder essa. Sabe por que todo mundo zomba e brinca com o cristianismo? Porque o cristianismo é uma religião de paz. É uma religião de civilizados. Porque se fosse outra religião, olha, eles não mexem com o budismo, eles não mexem com o Islã, eles não mexem com África, com bruxaria africana. Não, vão mexer nada. Só mexe com os cristãos. Porque é o povo pacífico.
A gente se chateia, mas vai deixando. Até porque Deus não tem problema com ego. Ele só levanta a mão e acaba tudo. Ele não tem problema com ego. Ele tá chegando o dia dele mostrar para todos quem ele é. Tá chegando o dia, irmãos. Ele não precisa se apressar para isso. Na verdade, ele está tentando atrasar isso aí. Porque vai ser um dia terrível para todos. Matriarcas que adoram a rainha dos céus. Que tem a simbologia daquela senhora. Essas matriarcas, eu estou falando de mães, mulheres domésticas, mães de família, que tem essa adoração dentro de casa, que levam a adoração para dentro de casa. Irmãos, eu nunca vi uma matriarca, uma senhora, uma mãe de família que adora esse principado para a família não ter problemas sérios com a imoralidade. Você pode sondar a tua família. Todo mundo que veio de uma adoração a essa senhora tem problemas sérios na família de adultério, imoralidade sexual em geral. Só tem uma forma de Satanás destruir a nação brasileira. Ele está tentando dessa vez. E essa é a minha preocupação. Eu me prostrei diante do Senhor hoje, durante o dia. Durante essa semana eu tenho pensado nisso. Eu deveria estar pensando no meu exame que eu vou fazer amanhã às 11 da manhã. Mas o Senhor só tem me feito pensar sobre isso. Só tem uma forma de Satanás destruir a nação brasileira, é colocando Jezabel dentro da igreja evangélica. Só tem uma forma do diabo destruir a igreja brasileira. É minando Jezabel dentro da igreja evangélica. Eu não aguento mais ouvir, irmãos, onde eu estou virando agora podcasts, as meninas com cara de beiçuda, cabelo com aplique, puxado, toda puxada, toda plastificada, dizendo, pastor deu em cima de mim quando eu fui congregar lá. Acho que os pastores, eles estão realmente fora de si. Os homens da igreja estão fora de si. Elas são todas iguais. Cílio de camela. Unha de jumento. Garras de gavião. Tem umas que é tudo pontudo assim, né? Que para pegar no celular faz assim, tem que ser com um dedo por baixo. Irmã, isso é muito feio. Quem botou na tua cabeça que isso é bonito é mais doida do que tu. Isso é feio demais. Agora eu entendo plenamente porque que Deus me tirou de uma região de ricos de São Luís e me botou numa região de pessoas humildes. Porque eu sei que lá na região dos ricos eu ia engolir muita coisa. E Deus sabia que eu ia morrer. Porque todo dia, acho que eu já tinha ido para a delegacia umas 10 vezes, eu tinha processado umas 500. Porque se eu chamasse o que eu falei aqui, na galera aí que faz tudo isso, me processava na hora que terminava esse culto. Difícil demais, irmãs. É feio. Vou arrumar só meu cabelo aqui, que está feio também. É feio. Eu já contei para vocês algumas situações que eu passei com esse negócio de cílio postiço. Pastora, coloca o cílio postiço, é um show. Coloque o cílio postiço, é um show. Minha irmã, na metade do show, o cílio começou a cair do lado. Eu comecei a ver 10 pessoas ao mesmo tempo. E o bicho balançando do outro lado, assim, balançando do outro lado. E eu disse, que diabo é isso aqui, meu Deus, e agora? E o bicho... Teve uma hora que eu cantava assim, ó. Que cidade é essa? Pra que isso, gente? Segurando o olho. Porque eu tinha certeza que o cílio estava bem aqui. E o pior é que ele estava, metade dele estava bem aqui embaixo. Falei, que demônio é esse, gente? Que história foi essa? Onde foi que eu fui inventar uma loucura dessa? E para tirar? Aí eu fui lá.
Não, coloca um por um. Esse não sai. Aí eu disse, agora eu vou botar esse aí. Um por um. Meu irmão, na hora de sair, eu disse, eu quero tirar. Não sai. Hã? Não sai. Falei, Jesus, eu quero tirar. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu quero voltar a ser eu. Senhor, tira esse negócio de mim. Meu marido me ajudou, todo mundo me ajudando a tirar. Um. Que isso, irmão? Quase arranquei meu olho, que já é assustador de grande. Pensa aí. Um cílio daquele tamanho. Que doidice aquela. Fui para um casamento. Pastora, sua unha é muito feia. Bota aquelas unhonas postiças. Lá fui eu. Botei as unhas postiças. Cheguei com o dedo duro no casamento. No outro dia, eu cheguei desse jeito assim, para mostrar para a minha da igreja. Ó. Aí todo mundo. Ainda tem gente que admira, né? Pastora. Eu falei, olha, não toca. Só fala comigo assim, ó. Eu estou aqui de unhas novas. Irmãos, no outro dia eu peguei um voo para Palmas. Ia pregar lá. Irmãos, no aeroporto uma unha caiu. Aí lá vem o Fred Arraes falar comigo. Pastora Gláucia, e eu segurando, claro, segurando a unha que estava quase toda caindo, segurando aqui. Tudo bem, meu irmãozinho? Ele, tudo bem, eu. E Guilherme só olhando. Eu disse, Guilherme, quando chegar em Palmas, tu vai comprar Super Bonder para eu pregar essa unha que está caindo. Super Bonder. Cheguei em Palmas, eu disse, Guilherme, Super Bonder, ele saiu correndo, tadinho. Fui atrás da Super Bonder, encontrou prego. Mas eu botei Super Bonder, irmão. Botei Super Bonder, que a bicha ficou dura. Toma agora. Agora eu vou pregar. Fui pregar. Só que eu não botei nas outras. Ficou só uma bem durinha. Vocês estão rindo porque não foi vocês. Estou lá pregando na unção. E vocês sabem como é que eu sou a pastora de vocês. Recebo quando eu fiz assim, irmão, voou 2 unhas. Estou falando sério. Voou 2 unhas na cara dos irmãos. Ainda bem que os irmãos estavam cheios do Espírito Santo recebendo. Aí quando eu vi, uma voou. Voou bem no cabelo da moça. Ficou aqui, ó. Aí eu fui lá onde ela. Abençoei ela e tirando. Tá rindo porque não era tu. Tirando a unha postiça. Quando eu procurei meu marido, ele no canto, quietinho, sentado nos degraus da igreja imensa, linda, maravilhosa, em Palmas. Lá veio outra moça, pastora, quando ela me abraçou, me agarrou, quando ela me agarrou, que eu fui agarrando ela, foi descendo 2 unhas no meio também. 2 unhas foi descendo no cabelo dela assim. Irmãos, eu fui ficando sem unha, sem unha, sem unha. Aí eu comecei a me zangar. Falei, quer saber? Deixa essas unhas retas. Aquela que eu botei com o Super Bonder estava lá, inteira. Nessa mão só estava essa. E nessa tinha 2. Aí eu disse, quer saber, não tô mais nem aí. Aí comecei a tentar tirar as outras 2. Só tinha essa aqui não tinha como eu ia arrancar o dedo, mas não ia conseguir arrancar ela. Aí arranquei logo essas 2. Quando eu encostei no meu marido, a unção descendo. Deus é muito misericordioso, irmãos. Eu preocupado com aquelas unhas na cabeça das irmãs. Uma moça saiu com a unha pendurada assim. E eu olhando, vai, minha filha, Deus te abençoe. Alguém vai tirar essa unha de ti depois. Recebe a unção da unha. E aí, eu encostei no meu marido. Quando eu encostei nele, ele estava sentado no chão. Aí ele só fez assim, ó. Achei uma. Eu não aguentei. Eu disse, meu amor, joga fora. Eu já perdi todas, olha só. Joga fora. Irmãos, para quem é de Deus isso não funciona. E você não nasceu para ser cópia. Você é única. Você nasceu para ser você mesma. Sabe? Você não nasceu para ter a cintura daquela, para ter o bumbum daquela, para ter o peito daquela, para ter o beiço daquela, para ter o olho daquela. Você nasceu para ser você. Você é templo do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: fujamos da prostituição. A palavra de Deus diz: fujamos da prostituição. A palavra de Deus diz: fujamos da prostituição. Eu sei, pastora, mas eu não posso usar. Você pode. É um casamento, né? Bota aí um
o cílio da camela, sem problema. É um casamento, é uma coisa bonita, sem problema. Não estou aqui botando aqui lei, né, estabelecendo isso, não. Eu estou falando para você que comigo não funciona muito bem esse negócio. Não funciona. Eu estava até com as unhas grandes há 3 dias atrás, aí eu toco violão, eu quero adorar a Deus, eu não posso ter unha grande para tocar. Então não combina, não dá certo, não vai dar certo comigo isso. Então você pode fazer o que você quiser dentro dos padrões da palavra de Deus. Vamos abrir 1 Coríntios 6, 15 a 20. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Primeira Coríntios 6, 15 a 20. Olha o que está escrito, meus queridos. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Não, por certo. Continue. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão 2 uma só carne. Continue. Mas o que se ajunta com o Senhor, aleluia! Quem se ajunta com o Senhor é um só espírito. Eu vibrei no meu quarto hoje quando eu li esse versículo. Eu estou junta contigo. O teu espírito está em mim. E o meu espírito está em ti, Senhor. Quem se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Continue, meu querido irmão. Fugir da prostituição. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Continue. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aleluia! Aleluia! Esse versículo anterior foi o versículo que eu completei 15 anos. Fiz os meus convites de aniversário de 15 anos e botei esse versículo aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. Porque fostes comprados por alto preço. Diga comigo, eu tenho um preço alto. Alguém me comprou por preço alto. Diga para sua irmãzinha, para o seu irmão, eu tenho valor, irmão. Amém? Nós temos valor. É por isso que nós temos que nos posicionar como pessoas que têm valor. Pois a Deus, glorificai, pois a Deus, no vosso e no vosso espírito. Então, tanto o nosso corpo, queridos, quanto o nosso espírito pertence a Deus. Quando alguém disser assim, que Jesus só quer o coração, diga para ele, eu nunca vi. Já pensou no céu chegar lá e ver um bando de coração pendurado? Não, ele quer todo mundo inteirinho da Silva. Olha lá, ele quer nosso corpo e nosso espírito. Então, ele nos quer por inteiro. O que nós estamos vendo agora, meus queridos, e é necessário nós orarmos, eu glorifico a Deus, porque essa igreja hoje passou o dia em oração aqui. Eu ouvi lá da minha torre de vigia, ali do meu quarto, ouvi a igreja orando, dando uns gritos de vez em quando aqui, durante o dia maravilhoso, enquanto eu estou lá dando as minhas adorações ao Senhor dentro do meu quarto. Tem pessoas aqui dando adoração ao Senhor aqui na casa. Isso é maravilhoso. Nós estamos vendo, irmãos, a destruição de muitas igrejas. Muitos pastores estão sendo agora envergonhados. Escândalos em cima de escândalos dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque a igreja tolerou Jezabel.
É a irmãzinha que só quer falar com o pastor. É a irmãzinha que é toda promíscua, que quer falar com o pastor, que quer se aproximar do pastor. E igrejas tradicionais que mulher não tem valor, a mulher do pastor não pode ser pastora, não pode ser nada. Aí o pastor atende a irmãzinha na prostituição, dentro do gabinete, seminua, sozinho. Um pastor, um tempo desse, falou comigo, com o Guilherme aqui. Ele disse, eu já caí 6 vezes, um pastor. Eu já caí 6 vezes com mulheres da igreja. E uma das vezes foi no gabinete. Chegou seminua. Veio falar do problema dela com o marido dela. E ali mesmo nós tivemos relação sexual. Eu e o Guilherme já ouvimos isso. Me lembro de pastor apóstolo Renê Terra Nova. O nome do diabo é tomara que caia. O nome do diabo é tomara que caia. Já ouviram falar? Pois é um diabo chamado tomara que caia. Entrou no gabinete dele uma com tomara que caia. Quando ele fechou a porta para ela fazer as confissões, ela baixou o vestido. E ele gritou por socorro. Parece que está bonito, irmãos, essas prostitutas de templo. Isso existe desde Ófine e Finéias. Isso existe desde o Antigo Testamento. Mulheres que são prostitutas de templo para derrubar sacerdotes. E a gente está vendo aí muitos caírem. Muitos homens que não são zelosos. E sabe o que é pior, irmãos? Esse é o ano das eleições para prefeito. Sim ou não? Estão tentando detonar os pastores, destruir igrejas, destruir o nome dos pastores do Brasil. Eu estou vendo aí uma igreja que eu não tenho nem conhecimento dela, nunca tive nenhuma aproximação com essa igreja, mas me dói o coração de ver pessoas destruindo a igreja, falando mal da igreja. Ora, irmãos, é muito fácil alguém sair dessa igreja com raiva de mim, com raiva do pastor. É muito fácil. É só eu não aceitar o que você quer fazer aqui dentro. Aí agora eu vou para a mídia falar como eu fui oprimido, como eu sofri. Os inimigos da igreja vão promover a destruição da igreja, vão promover a prisão de pastores, a queda de pastores. Irmãos, os promotores de destruição de pastores, eles são tão terríveis que um homem chamado Billy Graham, já ouviram falar em Billy Graham? Ele nunca pecou durante todos os anos de ministério. Pois como o diabo queria, como os políticos queriam destruir a reputação dele, por ele ser o símbolo da igreja dos Estados Unidos da América. Um dia ele foi convidado para uma entrevista. Ele foi. No caminho, um discípulo disse, eu vou com o senhor. Ele disse, não, eu não preciso, eu vou só. E o discípulo insistiu, eu vou com o senhor. Porque ele realmente nunca andava só. Irmãos, ele entrou no hotel para essa entrevista. Quando ele abriu a porta do elevador para sair, o discípulo dele, tomado pelo Espírito Santo, botou o pastor para trás e uma prostituta paga pela mídia se agarrou com ele, mas foi com o discípulo dele e todo mundo já estava lá tirando fotos. Esse é o nível. No final, vou só mostrar
as fotos dos pastores caindo. Sabe por quê? Pastor ainda é sacerdote. A igreja ainda é a noiva do Cordeiro. E ela não vai perder essa batalha. A falsa igreja, ela sempre perdeu. Ela tem falso cetro, mas a verdadeira, ela não se mexe. Ela não se move pela carne. Ela é santa, ela é prudente, ela é amável, ela é linda, ela é bela, ela sabe se comportar. E ela vai vencer essa batalha no poder do nome de Jesus. Esse é um tempo que eles vão exaltar a depravação, a destruição da família, o adultério, o aborto, o casamento entre pai e filha. Esse ano eu vou colocar para vocês os deputados que concordam com o casamento entre pai e filha. Vocês vão conhecer. Existem deputados em Brasília que estão lá com projeto de lei para ser aprovado o casamento do pai com a filha. Isso aí ninguém fala. Pois estão lutando. Não vou falar o nome aqui porque pode estar alguém assistindo, sei lá o quê. Não pode mais falar. Mas eu vou trazer para vocês os nomes tudinho, véspera das eleições. Porque isso não é escondido. Eles falam publicamente e o projeto de lei tem a assinatura de cada deputado. Esse concorda e quer e está lutando pelo casamento entre pai e filha. Outros deputados querem que a pedofilia seja legalizada. Que crianças sejam usadas sexualmente por idosos, por homens velhos. Que a criança vai decidir com quem ela vai se casar. Criança. Tudo tramitando em Brasília. E nós estamos vendo aí pastores sendo presos. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós carregamos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos o templo do Espírito Santo, fugir da prostituição. A intenção é destruir a reputação da igreja, ofender a nossa fé e exaltar e estar. Cuidado, meu irmão, fuja de Jezabel, fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, fuja das prostitutas do templo. Ófine e Finéias não fugiram. E Deus mesmo os matou. Nós vamos nos arrepender essa noite. Eu quero concluir esse dia de oração do DIP, porque eu entendo que a igreja brasileira está sendo perseguida. Não é só a África que está sendo perseguida, a igreja brasileira está sendo perseguida. Então nós vamos orar nessa noite para que Deus levante uma igreja poderosa. Eu não sei você, mas Deus vai me fazer vencer. Você precisa orar e pedir. Eu quero vencer. Ao que vencer, eu vou te dar um cetro. O que vencer, eu vou te dar um cetro de Barzel. O que vencer vai ter domínio sobre as nações da terra. O que vencer, eu vou te chamar, sabe de quê? Tu sim será a estrela da manhã. Está escrito. Está escrito, vamos lá. Jesus prometeu para nós. Versículo 28, capítulo 2 de Apocalipse. O que está escrito, meus queridos? Não entendi. E dar-lhe-ei a estrela da manhã.